Caros alunos, estamos retomando as nossas aulas, iniciando a disciplina de inovação e competitividade. Vou falar um pouco sobre balões dirigíveis, aviões, um pouquinho de guerra e pensar numa aviação comercial junto com vocês. Se os brasileiros se orgulham de Santos Dumont, né, Alberto Santos Dumont, o que diriam do Bartolomeu de Gusmão? Ele fez o primeiro voo bem-sucedido de um balão de ar quente, né? Ele era luso-brasileiro, né? Um português nascido no Brasil colonial. Um voo em 8 de agosto de 1709, na corte de Dom João V, em Lisboa, né? E a experiência teria falhado, apesar do vento ter se elevado acima do solo durante alguns momentos. Não existe uma descrição detalhada do aparelho que ele usou, somente essas ilustrações fantasiosas que o pessoal faz, ou caracterizadas. Posteriormente, os irmãos Montgolfier fizeram o primeiro voo tripulado, né? Dois irmãos inventores franceses construíram um balão tripulado, né? O Etienne foi aos céus em 5 de julho de 1783. O pai deles, Pierre, foi elevado à nobreza graças a esse feito dos filhos, né? Os balões não dirigíveis, né, voavam conforme o vento os levasse. Então, era, vamos dizer assim, um divertimento. Você não poderia falar num uso para transporte, né? Porque você sabia de onde saía, mas não saberia onde ia chegar. Então, nessa época, era mais um entretenimento. O que se precisava fazer era ter controle sobre o balão, né? E aí começa a luta para iniciar-se um dirigível, assim que chamava os balões que você poderia dirigir, né? Esse balão tinha uma caldeira vertical, fornalha, gás, combustão e tal, né? Era um motor a vapor. Chegou a subir 1.800 metros, né? E com sucesso ele fez várias manobras de movimento circular, né? De desvio lateral, e aterrissou sem acidentes. Então Henri Giffard foi o primeiro a realizar um voo, né, com um balão dirigível. O nosso Alberto Santos Dumont ganhou um prêmio de 100 mil francos oferecido por Henri Deutscher para a primeira máquina aérea capaz de realizar uma viagem de ida e volta, né, do Parque Saint-Cloud até a Torre Eiffel, em Paris, e retornar, né? E tinha um tempo que esse senhor estipulava, né? Enfim, esse balão foi o primeiro dirigível a dar um prêmio ao seu construtor, né? E o Alberto Santos Dumont gostava de ganhar prêmios nesse sentido. Falar de dirigíveis, nós não podemos deixar o Conde von Zeppelin, alemão, né? Ele se orgulhava dos seus dirigíveis, né? E ele fez a primeira linha, a companhia aérea alemã, Deutsche Luftwaffe. E aí o resto eu não consigo pronunciar, né? E começa com uma frota de 5 dirigíveis. Até 1914, quando começou a Primeira Guerra Mundial,
Foram mais de 150 mil quilômetros voados, 1.600 voos, 37,3 mil passageiros. São números impressionantes para esta época, né? Durante o conflito, ao lado dos nascentes aviões, os dirigíveis alemães chegaram a fazer bombardeios da cidade de Paris, Inglaterra. Zeppelin construiu mais de 100 dirigíveis. O Hindenburg foi o maior balão do mundo, né? Ele teve um voo comercial em 31 de março de 1936. É uma viagem de 4 dias que foi saindo da Alemanha e foi parar no Rio de Janeiro. Nessa viagem, um dos 4 motores quebrou, precisou fazer uma parada técnica em Recife, né? E na volta também quebrou, precisou parar no Saara, né? Não deve ter sido muito legal, né? Bom, esse balão chegou a fazer 17 vezes cruzar o Oceano Atlântico, 10 viagens para os Estados Unidos e 7 para o Brasil, né? Para vocês terem uma ideia, uma viagem nesse balão custava $400 da Alemanha para os Estados Unidos. A última viagem saiu de Hamburgo e cruzou o Atlântico, chegou à costa leste norte-americana, né? E vocês vão ver algumas coisas sobre esta viagem agora. Eu acho interessante vocês verem que o balão tinha era um local para que os passageiros pudessem ter um certo conforto na viagem, né? Afinal de contas, durava um pouco, né? O famoso desastre de 1937, né, quando ele se incendiou. O grande problema do balão dirigível, né, e dos balões é que ele era para levantar, né, para flutuar, ele tinha que ter um gás mais leve que o ar, né, bem mais leve, para inclusive poder levantar todo o seu equipamento, os passageiros e tudo mais, né? E o hidrogênio, que era o gás utilizado e altamente inflamável, né? Então esse desastre, né, foi um trauma na época, né? Ele estava com cerca de 100 pessoas a bordo, né? 36 morreram. É interessante que ele tinha mais tripulantes do que passageiros, né? Enfim, essa aqui é uma foto dele voando sobre o Rio de Janeiro. O Zeppelin chegou a ser utilizado na Segunda Guerra Mundial, né? Tinha uma certa autonomia de voo e uma boa velocidade, 85 km por hora para a época, né? E podia levar bombas à vontade, né? Então fez várias incursões. Acontece que ele era um alvo fácil, né? Além de que altamente inflamável, né? Então ele não foi uma arma assim que vingou na Primeira Guerra Mundial, né? Ele foi abandonado como arma logo depois, logo no início da guerra. Os balões eram os mais leves que o ar, né? Por isso que eles voavam. Mas o sonho de voar com o mais pesado, uma máquina e tal, né? Acho que vem há muitos anos e são famosos os desenhos dos inventos, né, não utilizados de Leonardo da Vinci, né? Um deles é o helicóptero e o outro é essa máquina de voar, como ele batizou. Existiam os planadores, né? Como esse daqui deve ter sido um dos primeiros, o Cayley, era um engenheiro inglês, né? Um planador em escala sobrevoou a região de Brompton
1853. Vamos dizer, era uma espécie de um papagaio maior, né? Ou pipa, como o pessoal na minha região falava papagaio, mas aqui, mais próximos de São Paulo, o pessoal usa o termo pipa. O outro Lilienthal, ele é outro inventor importante, né? Ele fez um livro sobre o voo das aves, né? E baseado nela que ele tentou construir o seu planador pilotado, né? Onde um homem poderia, né, participar dele. Ele foi um dos primeiros a falar da curvatura da asa, né? Da importância dela, né? E fez inúmeros voos, calculo mais de 2.000 voos que ele fez, né? Por várias vezes ele chegou a ir mais alto do que o local de lançamento, né? Mas ele teve um acidente sério e veio a falecer até novo, parece com uns 40 e poucos anos de idade, né? Porque quebrou e ele caiu uma altura de 17 metros, quebrou sua espinha, faleceu no dia seguinte, né? Ele foi um acidente até bem, deve ter sido triste, né? Mas isso acho que vocês, olhando assim, vocês vão ver que isso era uma asa delta, né? É bem interessante. Hoje o pessoal voa de asa delta, eu não tenho no começo essa loucura, e as asas deltas têm essa propriedade de aproveitar um impulso do vento, né, que próximo às montanhas, que façam que ela alce voo acima do local de lançamento, né? Então é uma questão interessante, é mais pesado que o ar e voa, né? E aqui a gente começa com um avião, né? Algo que vai voar mais pesado que o ar e sozinho, né? O Henson, ele patenteou, né, a sua carruagem aérea, né, fundou uma companhia e chegou a construir, mas com gente dentro não dava certo, né? Ele voava, inclusive voava apenas por 2, 3 segundos, né? É um papagaio, uma pipa, né, que você não levantava voo, e acabou falindo a empresa, né? Ou fechando a empresa, talvez eles não faliram, né? Mas vocês veem que o pessoal antes do Santos Dumont aí já tentando alçar voo com uma coisa próxima do avião. Clément Agnew-Aden, né, é um engenheiro francês. Ele construiu 3 protótipos, né, desse aparelho que ele batizou de avião, né, o 1, 2 e 3, né, o 1 com os recursos próprios, né, conseguiu controlar e manter-se no ar, né, chegou a uma altura de 20 centímetros e daqui ali, né, 50 metros, 20 centímetros de altura, né, e com isso ele conseguiu financiamento, aí fez 2 outros protótipos, né, mas não se tem uma prova de que tenham funcionado esses inventos do Sr. Clement. Bom, hoje em dia todo mundo quer ter o seu green card, né? Esse cara foi o contrário, ele nasceu nos Estados Unidos e optou pela cidadania inglesa. Ele fez um biplano, dado com 2 motores, a vapor, né? 180 cavalos de potência, né? Fez testes com essa máquina. Veja, você voar num negócio
como toda essa potência, né? Sem saber como controlar, então ele começou a fazer estudos, né? Para ver se antes de sair e querer voar com um negócio desse, né? E ele amarrou isso num. Amarrou não, colocou num trilho, né, com patins, né, e foi fazendo testes de velocidade, né? Quando ele alcançou uma velocidade de 68 km por hora, acabou os trilhos, 183 metros, né? A partir de então, o negócio levantou o voo. E aí, ele ficou, acho que no momento ele deve ter ficado contente, mas 61 metros depois o negócio bate e ele, acho que até por medo, né? Falei assim, bom, a coisa não é para ficar brincando, né? Ela sobe e bate, deve machucar, né? Ele abandonou o projeto e continuou inventando outras coisas. E não foi um homem pobre, não, o Max. Se eu tivesse que dizer quem inventou o avião, eu falaria que foi esse senhor, Samuel Langley. Ele é um físico, né, astrônomo e físico americano. Tem livro publicado, Experiências Aerodinâmicas, né? E ele foi fazendo várias experiências. O mais interessante foi a última. Ele chegou com ele em teste sem pilotagem, né? E aí ele foi fazer pilotando. E o medo dele era ter um acidente. Então eu falei assim, eu vou lançar esse negócio no rio, de um navio, né? E para lançar do navio ele precisava de uma catapulta, né, para poder impulsionar. Só que acho que acabou destruindo. Eu sei que o negócio não deu certo, caiu no rio e tal, né? Mas construindo com os mesmos princípios dele, o modelo dele, né? E claro, pondo trem de pouso, outras peças que, né? O avião dele voou posteriormente aos voos dos irmãos Wright e do Santos Dumont. Então, se alguém poderia ter algum mérito, seria esse senhor, né? Mas ele, vocês percebem que ele, como todos, né? Teve a ideia, mas não conseguiu lançar um produto, né? É interessante isso, né? Precisava de muito dinheiro, apoio. Aí os famosos irmãos Wright, né? Os que conceberam o Flyer, né? O avião deles chamava-se Flyer. O piloto ia deitado, né, na asa inferior do avião, motor à direita, né, contrabalançar pesos e tal, né? Tinha duas hélices, muito bacana, né? Só que ele precisava de um sistema de catapulta ou de vento a favor para poder lançar. Enfim, ele nunca foi um aparelho, né, que subiu ao ar por si só. E isso não contava, né? Porque imagina, você, além de construir um aeroporto, você tinha que ter catapultas, né, para lançar os aparelhos, né? Então, né, o voo dele, o avião dele só foi possível, né, de voar normal, né, sem as catapultas, sem todo, né, um estilingue para lançar o avião e tal, já em 1910, né, quando ele, o primeiro voo comercial do mundo entre Dalton e Columbus, né, eles reivindicam para eles esse voo, né?
100 quilômetros e uma velocidade de 97 quilômetros por hora. Interessante, né? E aqui está o nosso Alberto Santos Dumont, né? Vejam, ele usou um invento dos irmãos Wright, né? O Wingborne, que era um sistema aí para controlar o voo, né? Ele conquistou o prêmio Archidon e o prêmio do Aeroclube da França, né, porque ele voou por 220 metros em Paris, né? Poxa, bom, uma galinha voa menos, né? Mas comparativamente um voo de galinha, né? Mas ele não tinha trilhos, catapultas, ventos contrários para alçar voo, nada, né? E ele convocou a imprensa e a imprensa foi lá, porque quando ele convocou ele já tinha um pouco mais certeza do que ia acontecer com o seu 14 bis, né? Além de que o pessoal do Aeroclube da França estava presente, cronometrado, né? Então, por esta razão que ele é considerado o primeiro voo bem-sucedido de um mais pesado que o ar, né? E aparentemente um avião voando de marcha ré, né? A asa que normalmente seria na frente estava atrás, né? Mas enfim, foi considerado o primeiro voo bem sucedido, 220 metros. Percebam que o 14 bis não é assim, ele fez, voou, né? Ele foi fazendo experiências, né? O 14 bis subiu num balão, o balão de número 14, só que isso não permitia que ele alavancasse, né? Então ele, né, fez um teste, parece que fez de novo, daí o 14 bis, né? O balão 14 bis, de novo. Dizem que é daí que saiu, né? Mas depois ele pôs um motor mais potente, né? E passou a chamar o 14 bis de Oiseau de Proie. Tradução é ave de rapina, né? E em 23 de outubro faz o famoso voo que lhe dá o prestígio todo, em novembro de 1906, né? Já com o Proie 3, ele chega a voar aos tais 220 metros em 21,5 segundos. Né? Foi o recorde da época e toda a homenagem que ele teve e a consagração. A Europa o consagra, né? Obviamente os Estados Unidos é um país que não dá os méritos ao Santos Dumont, reconhece que ele fez, mas depois dos irmãos Wright, né? Embora os irmãos Wright ninguém viu nem registrou, né? Eles contam que subiram ao ar. Quadras de Roland Garros ficaram famosas para alguns tenistas, né? Mas ele ficou conhecido por ter colocado uma metralhadora na frente da sua aeronave, né, permitindo voar e mirar ao mesmo tempo. Olha só que avanço na guerra, hein? Bom, entre as duas guerras mundiais houve um avanço na aeronáutica, né, vários inventos, e vai havendo uma evolução que vai incrementando o avião. E você vai ver algumas rupturas de sistemas, né? De a propulsão, o avião a jato, turbinas, né? Então, mas uma evolução incremental e de repente uma ruptura, né? E essas questões nós vamos discutir durante o nosso curso. São conceitos importantes para nós entendermos, porque a nossa visão é, é, é negócios, né? E negócios e gerir
gerir a inovação é uma coisa interessante, né? Você percebe que inventar o avião é uma coisa, ganhar dinheiro com ele é outra, né? O invento pode dar notoriedade ao inventor, mas transformar em produto ou serviço faz com que as empresas ganhem dinheiro. E se vocês observarem na história, em vários momentos, né, nós vamos ver que pessoas às vezes inventam, mas não ganham dinheiro, né? É quem faz um negócio que ganha dinheiro. Isso que eu acho que é o interessante da inovação. E o Percival Fazlan percebeu isso, né? Quando ele falou, opa, leva esse cidadão para Tampa, né? E vamos cobrar dele $400. Poxa, não sei se vocês viram, $400 daria para ir da Alemanha aos Estados Unidos voando um Zeppelin, né? Com um monte de uma tripulação enorme, né? Custo alto, mas você conseguiria fazer isso mais ou menos nessa época. Não, foi nos anos 30, né? $400 hoje, 5 vezes 4, 20, né? Um câmbio baixo, né? R$ 2.000. R$ 2.000 é uma passagem de ida para a Europa com certeza, né? Então percebam, e fora que eu estou falando hoje, mas na época o dólar teve inflação todos esses anos, né? Então nesse avião, hidroavião, né? Por que hidroavião? Porque você não tinha aeroportos. Então o avião tinha que subir e descer em algum lugar. E era fácil de encontrar espelhos d'água suficiente para você descer com o hidroavião. Então, essa era uma das razões dos hidroaviões terem tido sucesso numa boa parte, por um bom tempo. Então, estamos aí começando o nosso curso, né? E essa questão, né, o que é inovação, o que é invenção, o que é evoluir, o que é ganhar, ter um sucesso comercial com um produto. Muitas vezes algo novo não significa um sucesso empresarial. Eu tive um primo de meu pai que inventou uma coisa chamada arado reversível para tratores, no final dos anos 50 e início dos anos 60. Isso lá em Vargem Grande do Sul, né? O arado reversível para tratores não era mais nada menos do que uma alavanca que permitia você mudar o jeito de arar. Se as grades vinham arando assim, mudava a alavanca, você poderia voltar arando, né? Então o trator ia arando e voltava arando. Poxa, isso é uma economia razoável, né, de combustível. Hoje a agricultura não usa quase mais arado. Engraçado, né? O arado era uma ferramenta importante e hoje nem se usa. E esse nosso parente, nossa, ficou riquíssimo. Os filhos dele andavam de Landau por Vargem Grande nos anos 60. Era uma coisa assim, né, impressionante, né? Eles eram todos, né? Um deles são mais velhos, né, geração mais velha que a minha, já faleceram alguns, né, e um deles terminou a vida aí entregando bolo e a esposa fazendo bolo para festas e ele ia fazer a entrega, né? Tiveram muito dinheiro, mas
né, aquela invenção do pai que fez assim uma coisa, mudou a vida deles totalmente, né? Mas eles não foram capazes de continuar, né, nesse pioneirismo, né? E morreu naquele invento. Foi uma empresa de um produto só, né, de um invento. Ele, interessante no seu Rosalvo era que ele não sabia ler. Ele não sabia ler e escrever. Era um analfabeto. E teve essa percepção, né, mas ele tinha esses conhecimentos mecânicos, né? Foram muito importantes para ele fazer aquele invento, né? Alguns falam, ele devia ter patenteado, porque aí os outros fizeram. Eu entendo que nada disso, né, podia patentear, porque o patente patenteia, o outro mexe algumas princípios e acabou a patente do cara. Né? Não é isso que ia segurar. O que segura numa empresa é a sua força de inovação, a sua capacidade de inovar. Porque o produto todo mundo imita, mas uma organização que pensa em inovar, né, ela está sempre inovando, né, essa capacidade não é fácil de ser imitada. Vocês vão ver o caso da 3M, que é uma empresa que lança cerca de 5 mil produtos anos. Né? Por quê? Porque ela é uma empresa montada para fazer isso. Né? São inventos que são soluções para as pessoas. Né? O post-it é um que ficou gravado, mas eles têm produtos para tudo quanto é linhas, né, automotivas, navios. A 3M é uma empresa, né? E ela paga em salário para o funcionário ficar um tempo dele fazendo o que ele quiser. Né? Se eu não me engano, são 15% do tempo o trabalhador, se não quiser fazer nada, não faz nada. Mas se ele trouxer uma ideia que vire um produto e a empresa venha ganhar dinheiro, ele vai fazer parte desse sucesso, ele vai ter uma participação. Né? Então, percebe que criar uma empresa desta maneira, hoje, é muito caro. Você pode copiar todos os inventos que eles fazem, mas nunca a capacidade deles inventar. Sobre essas questões, nós vamos continuar falando nas nossas próximas aulas. Foi uma satisfação imensa passar essa mensagem para vocês e muito triste por não estar olhando no olho de vocês, conversando com vocês pessoalmente. Até a semana que vem.